Acho que pode começar. Vamos lá? Então, boa tarde, tudo bom? Bem-vindos de novo ao Entre Meios. Desde logo, eu queria já dizer que eu e a Mari, a gente está nervoso e, ao mesmo tempo, muito feliz, né? Feliz por estar com... A gente não conhece pessoalmente, mas a gente é bem facinho, então a gente já acha que é nosso amigo, né, Mari? Com o Pedro. E nervoso pela importância, pelo gabarito que o Pedro tem, né, no que diz respeito à mediação. A gente fez um curso com ele e aprendeu, como eu escrevi lá, né, não só admirá-lo, como a gostar bastante dele. Então, Pedro, obrigado por ter aceitado o convite. Pedro está na Holanda, tinha uma noite livre, deu para gente. Então é mais assim, mais honroso para a gente ter você aqui conosco. Bem-vindo aqui simultaneamente entre Ponta Grossa, onde está falando da Mari, e aqui a Vara da Infância de Toledo, né, no oeste do Paraná, todos passando um calor, aqui um calor, lá não sei como tá, Mari. Então, bem-vindo ao Brasil, né, e ao Paraná, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente. Ora, obrigado eu, Rodrigo e Mariana, pelo convite que me fizeram. Deixaram muito honrado por poder passar esta tarde vossa, noite nossa, em conjunto. E falaste em nervosismo, eu também. Sempre que entro bem direto nestas coisas também fico assim um pouco mais inseguro. Mas temos que pensar no seguinte, temos que pensar que vamos falar de mediação. É algo que nós adoramos. Estamos entre pessoas amigas, portanto ninguém nos vai fazer mal. Em princípio, a nossa audiência é alguém que está interessado em saber sobre mediação. Por isso, podemos deixar o nervosismo de lado e falar daquilo que nos une, que é a mediação, não é? Pedro, ó, só para a gente ter uma ideia, né, pessoal? Então, Pedro é presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, né? Ele é formador de mediadores, tanto no Brasil como em Portugal, na Angola e no México. É mediador do Ministério da Justiça de Portugal na área familiar, laboral e julgados de paz e coordena projetos de mediação escolar. Esse é o resumo que deixou a gente fazer, porque a humildade lhe cai bem, porque é um senhor currículo, né? Eu peguei e fui, Mari, vê lá com o Pedro direitinho, né? Porque se é isso, eu tenho mais, né? Eu falei, você podia falar mais. Ele falou, não, tira. E a gente tirou. Mari, vou te dar sua palavra para dar boas-vindas também ao Pedro, e a gente começar a conversar, né? E ao pessoal que está assistindo a gente, né? Nossos amigos mediadores. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, boa noite, Pedro. Eu acho que o nervosismo é muito mais pela honra de estar com você aqui. Eu e o Rodrigo somos admiradores do teu trabalho. Te descobrimos graças ao trabalho do IMAB, né, e do IMAP, e com o conhecimento que a gente tem, o Marcel, nosso grande amigo, que vai estar na nossa próxima live, foi quem nos indicou. Então, é realmente uma honra estar aqui com você, que é bem isso, já lhe consideramos nosso amigo íntimo, né, Rodrigo? Sim, a gente é super facinho. E como é encantadora nós encontrarmos pessoas lá do outro lado do Atlântico que acredita naquilo que a gente acredita. E depois eu descobri que Pedro já veio para o Brasil e que tinha planos para vir para cá. Ainda bem que ele não veio, porque agora a gente já vai colocar nos nossos planos quando ele chegar aqui, se tudo der certo ano que vem, né, Pedro? Então, eu estou realmente honrada de estar aqui com vocês, e hoje a proposta do Entre Meios é essa, é conversar sobre a mediação, ampliar o nosso olhar, e a nossa ideia em convidar você, Pedro, foi porque nós enxergamos em você esse olhar ampliado que nós tanto buscamos, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, falando de mediação mesmo, e parar de bajulação, né? Senão a gente vai aqui durante uma hora bajulando você. Eu gostaria que você contextualizasse para nós como é a mediação em Portugal, como que ela acontece, onde que ela está no judiciário. Então, conte para nós como é que você está aí na mediação em Portugal e como que a mediação é em Portugal, por favor. Ok. Bom, falar sobre mediação em Portugal é ter que retroceder alguns anos, nomeadamente até à década de 90 do século XX, onde foram dados os primeiros passos dentro do mundo da mediação. Começámos por
essencialmente pela mediação familiar, onde foi feito um convênio entre o Ministério da Justiça, o Centro de Estudos Judiciários, que é a organização em Portugal que forma os magistrados, os juízes, e a Ordem dos Advogados. E foi criado o Gabinete de Mediação Familiar de Lisboa. Estamos a falar de 1996, 1997. E essa é a primeira estrutura organizada que temos. Depois, no ano de 2001, foi criado um tribunal novo entre nós, chamado Julgado de Paz, que tem alguma semelhança com o juizado especial no Brasil. A grande diferença é que, quando entra a ação no Julgado de Paz, a primeira forma de acolher as pessoas é recorrendo à mediação. Se porventura a mediação não seguir em frente ou se as pessoas prescindirem da mesma, é que entra o julgamento, a segunda etapa. Mas a primeira é encaminhar os processos para mediação. E esse terá sido o grande impulso que a mediação sofreu em Portugal. Agora, há uma diferença grande em relação ao Brasil. Enquanto vocês, desde da 125, não é? Que vocês acabaram por criar a mediação judicial, nós não temos a mediação diretamente ligada ao judiciário. A mediação em Portugal é coordenada pelo Poder Executivo, ou seja, a coordenação pertence ao Ministério da Justiça. E esta é uma coisa que tem vantagens e que tem desvantagens. Eu acho que a grande vantagem é porque acaba com este cunho do Estado, este selo, o Estado dá este apoio, esta política pública que acaba por ser a mediação, acaba por trazer um bom contributo, ou seja, o Estado apoia, o Estado procura fazer alguma divulgação dos serviços. Tem outras desvantagens, e acho que a principal desvantagem é o facto da mediação não ser uma cultura enraizada dentro da comunidade, aqui em Portugal. Existe muito mais porque o Ministério da Justiça diz ou criou estas organizações e estes centros. Isto leva a uma dificuldade, que é a dificuldade de a comunidade perceber as vantagens que a mediação tem e a dificuldade de, ao estar ligado diretamente ao Poder Executivo, o grande intuito que o Poder Executivo tem é que a mediação sirva para desafogar os tribunais. Então a mediação tem alguma dificuldade em conseguir enraizar-se, como nós, dentro do IMAP, gostamos de ser uma mediação que seja fora, consiga saltar fora da sala de mediação e ir para a comunidade, ir para a sociedade, estender-se como uma política de relacionamento entre as pessoas e não apenas como uma mera forma de desafogar processos no tribunal. Mas, voltando à contextualização histórica, em 2001 criamos então os julgados de paz. Eu entro na mediação nessa altura, ou seja, há um concurso público feito pelo Ministério da Justiça que admite 60 mediadores para poderem atuar neste tribunal, e eu entrei e digo-vos desde já que não fazia a mínima ideia do que era mediação. Até porque aqui em Portugal a mediação está ligada à mediação imobiliária, compra e venda de casas, à mediação de seguros, ou seja, o mediador de seguros é alguém que ganha uma percentagem quando consegue mediar a compra e venda de um seguro, de uma seguradora, para um particular. Então, a palavra mediação aqui entre nós tem muitas interpretações, muitos significados diferentes. Então, eu não fazia a mínima ideia daquilo que ia encontrar. Mas é aquelas ocasiões que o destino nos dá e que felizmente conseguimos retirar o melhor proveito dela. Eu fui ao Ministério da Justiça para apanhar um formulário para uma pessoa concorrer ao cargo de juíza de paz, e ao lado estava, e para ser juiz de paz era necessário ter mais de 30 anos, e eu na altura tinha 28, e quando ao lado estava uma outra secretária que dizia mediador de conflitos mais de 25 anos, eu disse, olha, mais
mais de 25 anos tenho. Por isso vou pegar este formulário e vou preencher. E foi assim que eu vim parar à mediação. Depois, aqui em Portugal, dentro dos serviços do Ministério da Justiça, temos a mediação familiar, agora já fora de ser apenas em Lisboa, como eu vos falei anteriormente, em 96 e 97. A partir de 2007, a mediação familiar estendeu-se a todo o território continental de Portugal e depois aos 2 arquipélagos, Madeira e Açores. E depois foram criados também o sistema de mediação laboral, para vocês, o sistema de mediação trabalhista, e o sistema de mediação na área penal também. Hoje em dia, os serviços de mediação do Estado que têm mais sucesso são os julgados de paz e a mediação familiar. A mediação laboral e a mediação na área penal não tiveram a adesão que era esperada quer pelo próprio Ministério da Justiça, quer por organizações que deram o seu apoio à criação do mesmo. Mas depois temos também mediação na área privada, que tem algumas dificuldades em poder inserir-se, porque com a concorrência, vamos dizer assim, do próprio Ministério da Justiça, Portugal, como vocês sabem, saiu de um regime de ditadura que durou de 1926 a 1974, ou seja, estamos a falar de quase meio século, e, portanto, ainda estamos muito dependentes daquilo que o Estado nos diz que devemos fazer. Mas, felizmente, conseguimos que, especialmente na área familiar e na área escolar, os projetos de mediação privada têm surtido efeito. E então, essas são as áreas que têm conseguido florescer à margem do próprio poder executivo. E, basicamente, penso que este poderá ter sido um introito sobre aquilo que nós encontramos deste lado do Atlântico. Mas se alguma coisa que eu disse que vocês acham que eu devo desenvolver mais, por favor, digam-me. Eu fico pensando que, assim, essa preocupação que até eu e a Mari no encontro de semana passada a gente discutia, né, de pensar a mediação efetivamente como um padrão de comportamento relacional e não como um meio de desafogar, né? A gente falava de números e como sistema, né, assim como você está trazendo isso que vocês sentem em Portugal, a gente também sente que o sistema às vezes tenta dar uma massacrada na gente, né? No sentido de trabalhar daquela forma de que é para desafogar juiz, é para desafogar processo, mesmo estando no Poder Judiciário, né? E aí que eu fico pensando também, como aí está perante o Poder Executivo, como que os juízes veem, Pedro, a mediação, os juízes portugueses? Eles podem, por exemplo, encaminhar processos no meio do processo de família, por exemplo, né? O juiz identificou, poxa, aqui uma mediação bem trabalhada seria muito mais eficaz do que a minha sentença, por exemplo. Eles podem encaminhar, eles veem isso com bons olhos. Como que os juízes, né, o Poder Judiciário olha para a mediação aí em Portugal? Olha, tem aumentado bastante a adesão nos últimos tempos. Aquilo que notamos é que o juiz de família tem uma formação onde já é falado sobre mediação familiar e onde eles já conseguem perceber que a mediação familiar pode oferecer um campo diferente daquilo que o judiciário oferece. E aquilo que eu noto, até falando depois com alguns juízes, é que eles, quando veem que há uma questão relacional importante para ser trabalhada, eles encaminham para mediação. E isso foi uma diferença, foi uma mudança de chip na cabeça do próprio juiz desde há 4 ou 5 anos atrás. Porque antigamente a lógica era: eu nem sei o que é que hei de fazer com este processo, há uma coisa chamada mediação, deixa-me empurrar isto para lá, que posso ganhar aqui algum tempo para poder vir a decidir mais tarde. E agora a lógica está completamente ao contrário. Eu compreendo que estas pessoas necessitam de um espaço diferente do que o judiciário pode oferecer, deixa-me encaminhar estas pessoas para mediação. E isto nós ganhamos bastante com isto. Sobretudo as próprias pessoas, porque se a mediação fosse para reproduzir aquilo que o judiciário oferece, a mediação seria inútil, seria supérflua. Por isso nós temos que ganhar um novo espaço. E como tu falaste, Rodrigo, esse é o espaço que nós devemos oferecer, o espaço do trabalho da relação. Porque para trabalhar o conflito já existe o judiciário, já existe a arbitragem, já existe a conciliação. Não podemos pedir à mediação que se comporte da mesma forma que estes mecanismos.
porque isso é retirar à mediação o campo de trabalho que ela tem, e é um campo de trabalho único que ninguém oferece, que é vamos trabalhar o relacionamento entre as pessoas, não apenas um conflito que alguns no tempo se terá manifestado. Mari, parece que a gente combinou, né? Parece, mas a gente a conversou gente não antes, combinou de concordar com tanta coisa. E sabe, Pedro, eu estava agora mesmo conversando com o doutor Fabrício, que é juiz em Cascavel, e ele vinha relatando algo que eu acho muito semelhante, que é essa ideia, né? Aqui no Brasil, então a gente tem essa ideia da mediação nesse lugar do judiciário, com a resolução 125, e aí eu vejo que a gente, uma década atrasado, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado, uma década depois do que começou em Portugal, é que começa aqui no Brasil, né? Então, a gente começa em 2006 com o Ministério da Justiça também, trabalhando, então, com o Executivo, mas ele vai desembocar lá no CNJ e acaba entrando isso dentro do Poder Judiciário. E aí eu vejo que a desvantagem é essa que você acabou de relatar, a confusão de o que mediação é, que não é de resolver processo. E o doutor Fabrício falava o seguinte, ele estava em um círculo de construção de paz, né, de justiça restaurativa, mas nessa ideia voltada para a autocomposição, e era uma questão de resolução de guarda. Ou seja, era um conflito familiar, que a mediação familiar podia atender, mas como era uma questão de acolhimento, já tinha ido para a vara da infância. E as pessoas começaram a fazer as perguntas, e ele, como juiz, ele estava como facilitador, ouvindo, e ele pensava, o que é que essas perguntas vão me ajudar a resolver o processo? E as perguntas não são para resolver o processo. As perguntas são para resolver o conflito, né? Então, o quanto isso é diferente mesmo. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse sistema dentro do judiciário, mas com a mediação voltada para as relações, para o olhar do conflito, para mudar essa interação nas pessoas, para que elas resolvam o conflito e, por consequência, não precisa mais do processo. Mas esse conhecimento, que é o que acho que você relatou, Pedro, que é quando o juiz começa a perceber que não é para eu me livrar do processo que eu mando para a mediação, mas qual é o cabimento, né? Onde é que cabe a mediação? É esse conflito ou essas pessoas, essa relação precisa da mediação. E aí eu acho encantador chamar método adequado de resolução do conflito. Então, qual é o método adequado para essa questão? Então, quando que esta família, esse conflito familiar, precisa da abordagem da mediação? Na maioria das vezes, ele precisa da abordagem que a mediação dá, não a abordagem que o juiz dá, né? Então, como isso é interessante, como essa visão, essa transformação, essa mudança de paradigma mesmo, de olhar, de eu conseguir entender a complexidade da mediação e quando ela cabe, quando ela é pertinente para aquele conflito, pertinente para a relação, né? E como é importante trabalhar as questões relacionais. Sabes, Mariana, uma coisa que me chamou a atenção quando tu falaste foi que disseste que vocês estariam 10 anos atrás de nós. Só que foram pessoas do Brasil que nos capacitaram a nós em 2001. Ou seja, vocês estão bastante à frente. Só que existe muita ideia que no Brasil a mediação surge quando começa a ser colocada dentro do judiciário. E vocês já tinham uma experiência muito grande antes. Vê que em 2001, quem vai capacitar dentro dos julgados de paz foi o Juan Carlos Vezula, que era presidente do Conselho Científico do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Não é? E depois, em 2003, precisámos ter formação em mediação escolar. Quem é que escolhemos? Líder C. Aldenucci, de Londrina. Foi ela que nos vai capacitar em mediação escolar. Em 2004, precisamos de capacitação em arbitragem. Quem é que nós fomos escolher? Adolfo Braga Neto, de São Paulo. Portanto, vejam que, independentemente de a mediação ter ganho um corpo dentro do judiciário a partir de 2012, vocês já têm toda uma experiência anterior. E, sobretudo, tem uma coisa muito à frente em relação a nós, portugueses. É que vocês têm a mediação
que não é apenas dentro do judiciário. Vocês têm um serviço de mediação comunitária com excelente qualidade. O trabalho feito, por exemplo, em Brasília pela Glaucia Foley tem sido um trabalho fantástico. E eu penso que isso é uma vantagem enorme, porque estando a mediação dentro da comunidade, as pessoas compreendem a mais-valia que tu falavas, e já não vai ser o juiz a ter que decretar a ida do processo para a mediação. São as próprias pessoas que dizem: eu sei que existem várias hipóteses, tu falavas em métodos adequados, não é? Eu sei que existem várias possibilidades de trabalharmos esta questão. Ouvi dizer, através de uns vizinhos meus que tinham passado pela mediação, deixa-me experimentar isto. Agora, é muito importante que a mediação sirva, não pode ser visto como remédio para todas as questões. E há uma etapa da mediação que nós, dentro do IMAP, consideramos fundamental, chamada pré-mediação. E é algo que, pela experiência que eu vou vendo no Brasil, é algo que não é dada muita atenção. Ou seja, coloca-se as pessoas diretamente na sala para começar a trabalhar a mediação. E é muito útil elas terem uma preparação prévia. Sobretudo, conseguirem ter uma informação que o espaço da mediação não é o espaço do judiciário. Muitos dos fóruns que eu conheço no Brasil têm os serviços de mediação incorporados dentro do próprio fórum. Ou seja, leva a que a pessoa chegue aos serviços de mediação que estão dentro do fórum e como é que elas se vão comportar. Provavelmente reproduzindo a maneira como se comportariam se estivessem dentro do tribunal. Ganha ainda mais relevância elas terem este primeiro espaço de acolhimento por um mediador que lhes pode passar várias informações sobre a mediação e pode fazer uma coisa muito importante, que é ver em conjunto com elas se a questão que elas estão a trazer é ou não adequada para mediação. Porque há pessoas que nos vão dizer: eu não tenho vontade de comunicar com o outro, eu nem o quero ver à frente. Há outras pessoas que vão dizer: aquilo que eu quero é que um terceiro decida. E esses são casos de fronteira que, em princípio, não vão para mediação. Agora, até pode haver pessoas que chegam aos serviços dizendo: eu não quero ver à frente. Mas, com o trabalho feito em pré-mediação, podemos ver em que condições teríamos que fornecer para que a mediação pudesse decorrer e, a partir daí, fazer uma triagem com essa pessoa. Por isso, eu acho que a pré-mediação vai ser essencial e é algo que no Brasil deve ser reposta, porque ela já existia antes da mediação judiciária. Pedro, eu e a Mari temos discutido bastante a pré-mediação, a gente está querendo trazer para os nossos sejusques, né, para os espaços, até pensando mesmo no que você falou, né, Ponta Grossa ainda o Sejusc é fora do fórum, Toledo é um espaço diferenciado, mas é dentro, né? E aí é óbvio, até a promessa que você tem de fazer um acolhimento, né? A gente não apregoa, chega perto das partes, cumprimenta e tal. Você vê até a postura quando estão esperando para mediação, é como se estivesse esperando para uma audiência de instrução ou perante o magistrado, né? Isso a gente percebe, né? Quando eu medeio aqui. Então, por tudo isso, a gente tem pensado muito na pré-mediação, que no nosso sistema, efetivamente, foi substituído por um período de declaração de abertura, né? Como se fosse suficiente. A gente está em discussão, tem vários mediadores aqui do Sejusc, né? Eu tenho colocado para discutir. Alguns têm alguns medos, outros estão fazendo. Como a gente é muito facinho, muito abusado, eu e a Mari, né? A gente já foi atrás da Rosi Girão. Liguei para ela, troquei uma ideia, porque Friburgo já usa tranquilamente. Rita, que é uma mediadora, está fazendo um curso com uma mediadora do Rio, esqueci o nome dela, desculpa, Rita, da tua colega, que respondeu algumas perguntas para a gente. E até o desembargador Bacelar, não sei se você conhece, Pedro, ele escreve bastante mediação, nosso também, uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu perguntei para ele, desembargador, o que o senhor acha? Eu acho essencial. E tentei instaurar e o tribunal aqui segurou, alguma coisa assim, né? Ele não me deu detalhes, mas que não foi para frente, né? Então, a gente está realmente nesse momento de trabalhar essa ideia de pré-mediação, que aqui eu sinto que há alguma resistência, no sentido de medo mesmo, né? Mas também um pouco naquela concepção
que você trouxe lá no começo, né? Aqui no Brasil, a gente também é muito dependente do Estado. Né? Aqui, assim, é o que o Estado diz. Mesmo que a gente já tivesse trabalhos fora do judiciário de mediação, a coisa só engrenou, e aí a gente acaba sempre relacionando a resolução 125 quando veio para o judiciário. Na verdade, nem foi bem com a resolução 125. O negócio aqui é tão mais profundo que entrou mesmo, o tribunal começou a sair criando o Sejusc com o Código de Processo Civil, quer dizer, quando virou lei, nem a resolução, né? E aí algumas experiências de tentativas de conciliação prévia fora do Poder Judiciário sempre foram frustradas aqui. Porque as pessoas acham que se não é no judiciário, não vale. Ou seja, se não é o Estado, não vale. Então, a gente tem que mudar essa concepção. O trabalho da Gláucia, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, é sensacional. Ela não tem a visibilidade que mereceria o trabalho dela em Brasília. Né? A gente, é o que eu falo, é o sonho da nossa vida também. Né? Que a mediação esteja por aí. Né? Que as pessoas possam... tomar conta dos seus conflitos de uma maneira saudável, ou seja, que realmente serve de aprendizado, né? Então, é muito bacana ouvir isso, assim, de ti, né? Porque é exatamente, a gente quase emociona, né, Mari? Com muito carinho, né, na pré-mediação e nessa ideia da gente conseguir, a gente está começando pelo Poder Judiciário, mas como que a gente pode fazer isso, né, fluir para as outras instâncias? Mari, desculpa. Não, que é isso. É maravilhoso ouvir vocês dois. Aqui em Ponta Grossa, como o Rodrigo falou, o Sejusc, ele é num prédio em apartado, né, separado do fórum. E as pessoas têm essa noção de que o fórum é o fórum e o Sejusc é outra coisa, né? A questão do meio físico faz essa diferença. Embora o projeto de todo o tribunal é de que os Sejuscs estejam no fórum, porque o Sejusc é considerado uma unidade judicial. Mas ele é considerado uma unidade judicial, né, pertencente ao Poder Judiciário, com estrutura, por uma questão de poder ter estrutura, né, Pedro? Então, você nos relatou isso de que eu adorei essa história de que você não sabia, e me encontrei, porque eu contei para o Rodrigo na live passada, que quando eu fui fazer o curso de formação de mediadores, eu não sabia o que era mediação. E foi muito engraçado, porque eu fiquei sabendo no terceiro dia do curso de manhã, era um curso de 5 dias, de 40 horas, e aí, na quarta-feira de manhã, eu me lembro do meu insight, falei, não, agora eu entendi o que é mediação, e a gente já estava começando as simulações, né? Então, e como isso foi tomando um corpo hoje, na minha história e né, no meu mapa mental, que os conflitos eles se encaixam, o jeito de pensar a vida se encaixa também na mediação. E essa nossa conversa da pré-mediação surgiu a partir do curso, eu indico, já estamos inscritos para o próximo curso, né, Rodrigo? Eu falo que o IMAB vai ter alunos de carteirinha, então somos nós. Essa oportunidade, né? Tanta coisa ruim que a pandemia nos trouxe, mas nos possibilitou, pelo menos a mim, de ter um contato maior com pessoas que estudam outras escolas, têm outros pensamentos sobre a mediação, né? E como a pré-mediação, e eu me lembro das conversas, quem é que faz a pré-mediação? E aí a Rosi já está agendada para vir falar especificamente sobre a pré-mediação, né? E como isso para nós hoje a pergunta que eu e o Rodrigo fazemos é como é que nós fazemos mediação sem pré-mediação? Né? Então, e esse aprendizado veio a partir daquilo que vocês nos ensinaram, né? Então, como tem muito caminho, como tem muita estrada, tem muita coisa para se construir nessa ideia da mediação. E aí, Mário, deixa eu aproveitar, você falou em construir. Pedro, como que você vê, Mari, desculpa, você falou, eu estou com essa palavra na cabeça. Você vê, porque muitas vezes eu penso assim, eu me acho um mediador em construção. Né? Como que você pensa essa formação do mediador, principalmente, eu digo construção, porque a gente vai aprendendo muitas escolas, muitas formas de fazer, né? Como que você vê isso na formação de um mediador, essas diversas possibilidades? Eu não sou mediador transformativo, acabamos de fazer um curso com o Adolfo, a Mari, a minha colega Denise e nossa amiga Adriane, eu não me considero, mas várias coisas
até porque eu já tinha lido o livro, a gente já aplica dentro de uma caixinha de Harvard, em tese, né? Algumas coisas circular narrativa, algumas abordagens eu já faço pensando na estabilização do conflito, pensando, né? Como que tu vê isso, você que forma tanta gente, meu amigo? Uhum. Em primeiro lugar, dizer que é ótimo que a Rosimar possa vir falar da experiência dela em Nova Friburgo e do trabalho de pré-mediação que fazem, que foi de facto inovador dentro da mediação judiciária. Acho que vocês fizeram uma ótima escolha em poder designá-la para estar presente convosco. Em relação a esta questão que colocas, eu acho ótima a indicação de mediador em construção, ou seja, dá vontade de ter aqui uma tableta ao peito dizendo mediador em construção. Aliás, devemos fazer umas t-shirts até que seriam um sucesso para vendas, para dar dinheiro para podemos pagar aos mediadores que também não têm no Brasil o reconhecimento que deveriam ter do ponto de vista económico, mas isso podemos falar um bocadinho mais tarde. Esta parte do mediador em construção é ótima, porque se eu vos disser que aquilo que aprendi em 2001 existem algumas coisas que são comuns àquilo que ensinamos hoje em 2020, mas há muita coisa diferente. Ou seja, a mediação tem esta vantagem de não ser nada fechado e, sobretudo, de lidarmos com pessoas. E isso faz com que vamos aprender precisamente com essa ligação que vamos tendo aos mediados. Tu falaste em que não te consideras um mediador transformativo. E eu também não me consigo catalogar como mediador. Agora, há uma coisa que eu considero fundamental: é que não devemos seguir um pensamento único. Ou seja, muitos de nós tivemos a primeira formação em Harvard. Mas Harvard tem coisas fantásticas. Esta ideia que eles construíram de partir um pouco de algum contributo da própria psicanálise, mas daquilo que é dito, não é aquilo que é desejado, ou seja, esta diferença entre posição e motivação é algo fundamental dentro do nosso trabalho. Mas Harvard acaba por ser redutora, porque é muito mais para gerar acordos e muito menos para atender às próprias pessoas. Então aí falaste bem, o modelo circular narrativo é ótimo porque nos permite provavelmente podermos incorporar a necessidade de trabalhar o discurso, trabalhar as narrativas, perceber que uma determinada palavra que é dita poderá ter um significante dado pelo emissor, mas pode ter significados completamente diferentes dado pelo receptor, e aí complementa-se perfeitamente com Harvard, com a questão de posições e de motivações, e, portanto, é muito bom esta necessidade de podermos aprofundar o discurso, de percebermos melhor o que é que se pretende dizer com uma determinada palavra, um determinado conceito. Acho fundamental que, em relação aos transformadores, vamos conseguir buscar o conceito de pessoas e pessoas no centro e de elas poderem falar daquilo que verdadeiramente lhes interessa. Esta questão do empowerment e do reconhecimento são fundamentais, de facto, para que elas se sintam com capacidade de poder chamar a si próprias a possibilidade de tomar uma decisão. Mas estas sendo as três escolas principais, há depois outros pensadores que nós não podemos ignorar. Acho fundamental conhecermos o modelo ecossistémico de Lisa Parkinson, tão utilizado dentro da mediação familiar e que a ela vamos buscar a necessidade de conhecer melhor a realidade circundante daquelas pessoas. Ou seja, por exemplo, em família, existe muita tendência, por vezes, a centrarmos o nosso trabalho apenas dentro do casal. Às vezes descurando a criança como um ser que tem os seus próprios direitos, tem a sua própria identidade e que deve ser reconhecida pelos pais na mediação, e depois também essa criança relacionando-se com a escola, com a comunidade, com os clubes desportivos, e procurar ver que quando tomamos uma decisão, essa decisão afeta a vida dos pais e afeta a vida da criança. Acho fundamental conhecermos muito bem esse modelo ecossistémico. Muito importante também, do meu ponto de vista, conhecer, por exemplo, a forma de trabalho do Daniel Bustelo, que é um mediador argentino, e que ele fala-nos de uma coisa chamada a importância do acolhimento emocional. Ele diz que quando as pessoas chegam à mediação, chegam num estado de paixão,
que é que ele quer dizer com isto? Que só veem o problema, que não conseguem descentrar-se desse problema. E ele diz que é fundamental acolhermos precisamente a componente emocional, porque vai ser essa componente com que as pessoas se vão expressar quando chegam até nós. E depois temos, por exemplo, o contributo de Aldo Morrone, mediador italiano radicado no Canadá, e que nos ensinou como as crianças podem ser perfeitamente incluídas dentro do trabalho da mediação e que, através de uma forma lúdica, podemos conseguir que elas se expressem sem ser da forma inquisitiva que muitas vezes são inquiridas nos tribunais ou em outros espaços, e que de uma forma lúdica, através de jogos, através de músicas, através de desenhos, elas conseguem expressar coisas que por vezes os pais não conseguem escutar. E é fundamental, do nosso ponto de vista, em algumas circunstâncias, podemos criar aquilo que chamamos um encontro familiar, onde as crianças, em conjunto com os pais e com a equipa de mediação, tenham um espaço para acolher a criança e a proposta comunicacional que a própria criança traz, e não ser uma proposta comunicacional imposta por nós. Portanto, mediador em construção sempre, e vamos continuar a ser sempre assim. O Juan Carlos Vesula brincava dizendo que provavelmente ao fim de 20 anos de trabalho vamos conseguir criar o nosso mediador. Só que agora ele já atingiu esses 20 anos de trabalho e já subiu para 30 ou para 40 anos. Portanto, não há um prazo ainda definido para conseguirmos criar o nosso próprio mediador. Segue lá, Mari. Você ia falar, eu peguei a tua construção e joguei no meio. Segue aí, Mari. Mas foi ótimo, porque o Pedro passeou, né? É lindo ouvir alguém que sabe do que está falando, né, Pedro? Então, eu me encanto com esse passeio que a gente pode fazer como mediador, a gente conhecer para a gente dizer, aqui eu preciso, aqui eu tenho esse outro olhar, né? Então, aqui eu preciso ver o olhar da criança, o que a criança nos traz aqui. Então, esses olhares são fundamentais para que a gente enriqueça a nossa caixa de ferramentas, né? A Tânia Almeida escreve o livro dela sobre caixa de ferramentas, e o que eu acho mais fantástico no livro é essa comparação que ela faz da teoria com a prática, que é o que o mediador precisa. A gente precisa ter esse conhecimento, esse arcabouço teórico para que a gente implemente. Ele só tem razão quando a gente implementa. E já que você passeou, Pedro, entre as escolas, eu gostaria que você falasse um pouco da Escola Emancipadora Responsável, né, que é essa escola que o professor Juan Carlos traz para nós, e se você pudesse comparar, contextualizar ela em relação... nós, né, assim como vocês, aqui no Brasil, o que a gente tem é a formação inicial em Harvard. E eu falei para o Rodrigo, depois que eu tive a aula com vocês, eu consegui entender a importância de Harvard e como ela e é isso que você falou, né? Como Harvard conseguiu sistematizar de um lugar onde eu consigo partir. Com a escola de Harvard, eu consigo partir, né? Para muitos outros lugares, assim. E ainda nossos mediadores, aqui pelo menos os meus, né, no meu lugar, eu sei que no Brasil a gente tem muita variedade de coisa, muitas pessoas importantes, né? O próprio Juan Carlos, que não é brasileiro, mas é como se fosse, o professor Adolfo e tantas outras pessoas que trabalham em outras escolas, né? Mas a minha realidade é Harvard. O apoio do Conselho, embora o Conselho Nacional de Justiça só a partir de 2018 tenha se manifestado que eu posso fazer outras mediações além da de Harvard, porque antes eu só podia judicial, era de Harvard, hoje eles reconhecem a gente utilizar, né, essas outras ferramentas. Mas ainda a gente não tem lugares para aprender tão divulgados como a gente tem em Harvard. Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da Escola Emancipadora Responsável. Pode ser? Claro. Deixa-me só comentar uma coisa em relação a um conceito que trouxeste, que é o conceito de caixa de ferramentas da Tânia Almeida, aliás, uma profissional excelente e alguém que tem dado um contributo para o desenvolvimento da mediação fantástico no vosso país. A mim o conceito de caixa de ferramentas ressoa com alguma dificuldade, porque
parece que o mediador é quase um mecânico, ou seja, vamos buscar uma ferramenta e vamos aplicar a ferramenta ali. E se calhar perdemos um bocadinho a noção do contexto onde estamos com aquelas famílias. Eu acho que existir ferramenta, a ferramenta é o próprio mediador. E é a partir dele que nós vamos procurar, provavelmente, questionar. Por exemplo, sempre que começamos uma formação em mediação familiar, para nós é fundamental que o mediador questione muito bem a sua própria trajetória de vida. Questione muito bem o que é para ele uma família, por exemplo, o que é para ele, o que é para ele ser pai, o que é para ele relacionar-se com a mulher, como é que foi para ele ter um divórcio ou uma separação. E eu acho que é muito importante nós conhecermos todo um arcabouço, não sei se a expressão arcabouço, ter todo um suporte teórico é fundamental, mas não esquecer que esse suporte teórico só será importante se houver uma ligação do mediador com aquelas pessoas. E a aplicar alguma técnica, essa técnica não pode provir daquilo que o mediador entende, tem que provir daquilo que as pessoas necessitam. E essa ligação às pessoas é algo que eu considero fundamental dentro do processo da mediação. E aqui permite já fazer o salto para a própria mediação emancipadora e responsável, que o Juan Carlos Vesul acaba por criar há vários anos atrás e depois outros autores têm dado o seu contributo também. Eu acho que uma coisa muito importante que a mediação emancipadora e responsável tem é que ela aglutina várias escolas, ou seja, não diz tu tens que te comportar de uma forma, ela diz tu tens que ser um mediador camaleónico, ou seja, tu tens que te adaptar às pessoas que estão à tua frente. Vão haver pessoas que vão necessitar que tu sejas mais Harvard. Porquê? Porque dizem que querem trabalhar apenas uma resolução para uma determinada coisa, mas há outras pessoas que te vão dizer que houve coisas lá para trás que não correram tão bem. Então aí vão precisar de aprofundar o relacionamento. Então, aquilo que a mediação emancipadora e responsável traz incorpora os contributos de várias escolas que eu falei anteriormente, mas para além disso, ela potencializa também uma coisa fundamental, que é a passagem de uma comunicação ilusória que os mediados trazem, quando chegam à mediação, nomeadamente uma comunicação que está construída partindo dos próprios cânones deles, dos preconceitos, dos ilusórios, dos imaginários que foram criando sobre o outro e que criam, segundo Freud, uma imago sobre o outro que não corresponde àquilo que o outro efetivamente é. Então a mediação, aquilo que deve procurar fazer é precisamente proporcionar a passagem por uma comunicação simbólica, ou seja, que permita, através do diálogo, que é potencializado com a presença do mediador, por ele estar presente, eles vão falar de uma maneira diferente, mas essa potencialização que o próprio mediador faz torna possível que os mediados possam tomar-se a si mesmo, possam perceber o outro e possam perceber o relacionamento que os une e possam refletir com o intuito de se escutarem, de se compreenderem, podendo partir, através dessa compreensão, para uma sensibilização e uma construção de um futuro onde as suas necessidades estejam satisfeitas e as suas identidades estejam respeitadas. Por fim, o próprio conceito de ser uma mediação emancipadora e responsável. Emancipador significa, no fundo, que é importante que as pessoas sintam que não necessitam de alguém que lhes diga o que é que têm que fazer. Alguém que as oriente e que indique um caminho para uma solução. Ou seja, que elas são perfeitamente capazes de tomarem decisões e que podem implementá-las de forma satisfatória no futuro e podem, sobretudo no futuro, perceber que não precisam de ter uma dependência em relação a um terceiro. Esse terceiro, por exemplo, se vamos ao médico, é normal criar essa dependência, porque o médico é que sabe sobre medicina. Agora, em mediação, quem sabe sobre o relacionamento são eles. Portanto, eles é que devem conseguir tomar a melhor decisão possível. E, por fim, o próprio conceito de responsabilidade, ou seja, que papel é que cada um deles terá no futuro do projeto de vida que saem da mediação e que possa ser efetivado de forma satisfatória. E aqui, um conceito importante é que esta responsabilidade torna-se para o mediador em corresponsabilidade, ou seja, o mediador é corresponsável pelas decisões que são tomadas na mediação.
e isso faz com que ele deva ter um papel exaustivo na análise de todas as opções que elas foram construindo ao longo da mediação e, sobretudo, refletir em conjunto com elas que consequências teriam no futuro daquelas pessoas e das pessoas que as rodeiam, em mediação familiar, as crianças, que consequências teriam no futuro delas. Este espaço de reflexão é algo que eu não vejo as outras escolas oferecerem. E esta considero uma vantagem tremenda do próprio conceito da mediação emancipadora e responsável. Ou seja, não é acordar por acordar. É um acordo que as pessoas possam ter consciência qual a transcendência dos atos para o seu futuro. E que, através desses atos, vão influenciar não apenas a si próprias, mas as pessoas que dependem desse mesmo relacionamento. Pedro, eu queria ainda falar, pensando, né? Eu tô com. Aí. Francisco, público Francisco. É ótimo termos as crianças na mediação. Portanto, está fantástico. E eu queria, se você pudesse falar um pouquinho, ainda pensando do outro lado do Atlântico, né? Você tocou no assunto lá no começo, eu queria só recuperar, para não ficar sem falar nesse dois temas, pensando no mediador, né? Como isso está em Portugal, capacitação de mediadores, né? Assim, ou seja, como está sendo feita essa capacitação, quem que pode entrar na sala de mediação, e a profissionalização do mediador. Né? E eu acho que assim, profissionalização, eu lembro bem que a conselheira da Audice do Conselho Nacional de Justiça, que levava a comissão de acesso à justiça, que trabalhava a mediação, ela falava para a gente nas reuniões, mediador, uma profissão precisa, né, da capacitação técnica, mas também da remuneração. Né? Você muito obrigado, a gente gosta, eu sou fã dos meus mediadores, o que eu posso fazer para reconhecê-los, eu faço, mas reconhecimento de verdade de uma profissão se vê na remuneração. Então, se você pudesse localizar a gente como estão esses dois itens aí em Portugal, para a gente também refletir aqui do que está acontecendo conosco. Ok. Bom, dar-vos conta, aliás, desculpa, que em relação à capacitação, nós temos a capacitação reconhecida pelo Ministério da Justiça. Numa primeira fase, foi o próprio Ministério da Justiça que capacitou os mediadores. Mas a partir de 2003, 2004, o Ministério da Justiça acaba por reconhecer, numa primeira fase reconhecia cursos, e a partir de 2010, 2011 começou a reconhecer instituições de mediação. Então, por exemplo, o IMAP é uma instituição que está credenciada junto do Ministério da Justiça e apresentou todo um currículo de formação, todo um plano formativo que o Ministério da Justiça disse que reconhecia o IMAP como entidade credenciada, tendo que seguir aqueles moldes. Portanto, a formação está reconhecida pelo Ministério da Justiça e, habitualmente, qual o número de horas que esta formação tem? Diríamos que a formação é teórico-prática e terá à volta de 150 horas de formação em mediação familiar. Em mediação de julgados de paz terá um bocadinho menos, entre 120 a 130 horas. Em mediação familiar é necessário um bocadinho mais de tempo, precisamente por todo aquele aspecto reflexivo que vos trouxe há pouco sobre família, enamoramento, filhos. Isso são horas que são necessárias para ser dedicadas a essa matéria. Atualmente em Portugal temos 4, 5 instituições a capacitarem mediadores. Vejam que Portugal é provavelmente é um pequeno estado vosso, ou seja, vocês são um país quase como um continente. Nós temos 700 quilómetros de cima a baixo, portanto somos muito pequeninos, não é? Mas temos 4 ou 5 instituições que estão a capacitar mediadores. Agora, uma coisa, essas instituições têm que ser credenciadas pelo Ministério da Justiça. Depois, em relação ao conceito de profissionalização. Em relação a instituições privadas, nós podemos ter as tabelas que bem entendemos. Okay? Agora, para o mediador poder atuar na área privada, o mediador tem que ter um curso reconhecido pelo Ministério da Justiça. Ou seja, independentemente de estar na área privada, ele necessita ter essa capacitação, porque tem que estar inscrito num registro que a Lei de Mediação Portuguesa, que é uma lei de 2013, cria, que é
para se atuar na área privada tem que haver um registro do mediador dentro de uma folha que o próprio Ministério da Justiça tem. Agora, trabalhando para o Ministério da Justiça, há pagamentos. Ou seja, por exemplo, se há uma mediação dentro do julgado de paz, o mediador, por fazer a pré-mediação, recebe 25 euros. 25 euros, deixa eu fazer contas aqui rapidamente, serão à volta de 150 reais para aí, à volta disso. Ok? O mediador, por exemplo, se faz uma mediação e essa mediação não obtém acordo, no julgado de paz recebe 90 euros. Portanto, aqui 90 euros estaremos a falar à volta de 600 reais à volta disso. Se chegam a acordo, são 110 euros, portanto, à volta de 700 reais. Esta diferenciação é uma diferenciação que nós não compreendemos porque é que ela existe, ou seja, entre acordo e sem acordo, é algo que nós nos batemos há muitos anos para que seja modificado, inclusivamente é contrária a vários códigos de ética europeus e aos códigos de ética portugueses, que dizem claramente que o mediador não deve ter um interesse direto na resolução da questão, e aqui, economicamente, há essa questão, ou seja, há um plus por chegar a acordo. Sei que é pouquinho, mas existe essa questão. E, portanto, do ponto de vista ético, penso que não deveríamos ter esta diferença. Em mediação familiar, como temos mais sessões, o pagamento é um bocadinho acima. Se é uma mediação sem acordo, são 180 euros, que equivalerá basicamente a 1.100 reais. Com acordo, são 210 euros, que equivalerá a 1.300 reais. Okay? Isto, além de uma live, é uma aula de matemática também, para fazer aqui as conversões. Aprender a converter aula de câmbio, né? Se o Banco de Portugal me estiver a escutar, pode-me contratar, eu sou baratinho, está bem? E, portanto, existe esse reconhecimento do ponto de vista monetário do mediador. Mas existe também alguns problemas. Por exemplo, os mediadores em Portugal não fazem algo que no Brasil é muito comum. Eu vejo os mediadores brasileiros constantemente a estarem presentes em formações, constantemente a quererem aprofundar os seus conhecimentos. E em Portugal nós não temos essa experiência. Ou seja, se eu abro, por exemplo, um curso de capacitação, peço desculpa, de extensão, eu tenho 7, 8 alunos. Tenho muito, e estamos a falar de um universo de mais de 1.000 mediadores já reconhecidos pelo Ministério da Justiça. Okay? Portanto, temos muito pouca apetência a aprofundar os nossos conhecimentos. E essa é uma diferença abissal em relação ao Brasil, onde eu vejo, quer em eventos gratuitos, quer em eventos pagos, uma presença constante dos próprios mediadores. E, muitas vezes, sem receberem absolutamente dinheiro nenhum pela atividade que fazem. O que ainda é mais louvável, este investimento que fazem em formação. Para além disto, implica que, por exemplo, o Ministério da Justiça não faz supervisão de casos. E esta é uma pecha enorme. Nós temos mediadores a trabalhar nos julgados de paz desde 2002 que não fizeram nenhum tipo de reciclagem de conhecimento. E, independentemente da mediação ser confidencial, a verdade é que nós também, enquanto as pessoas sabem que nós somos mediadores, muitas pessoas contactam-nos a dizer, olha, gostava de ir ao julgado de paz, o que é que achas? Eu digo sempre, aproveita, vai, e algumas pessoas depois dizem, olha, mas o mediador que estava lá encaminhou a questão, deu soluções, ou seja, porquê é que isto acontece? Precisamente pela falta de supervisão. Com a supervisão e com a reciclagem obrigatória de um X número de horas por ano, poderíamos conseguir que estas dificuldades que alguns mediadores patenteiam acabassem por, de algum modo, ser superadas. Pedro, maravilhoso. Penso que essa vantagem, como a gente tem que pensar nisso, né? E não é só o mediador que está em construção, mas essa ideia da formação é algo que precisa sempre ser repensada, né? A conversa está maravilhosa, mas eu ficaria aqui, continuaria aqui. Vamos fazer um convite, Rodrigo, para uma live 2, tem tanta coisa para a gente conversar, né?
Mas nosso tempo no Instagram está acabando e eu acho importante a gente respeitar o tempo também. E pode ser que só a gente esteja empolgado e não os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Mas, Pedro, foi uma aula, para mim foi um aprendizado enorme. Eu agradeço. Rodrigo, você quer? Só deixar um grande abraço em público a todos que assistiram, é o Pedro, que foi muito, muito bacana, e eu fiquei mais fã do que eu já era, já acho que eu sou amigo. Eu sou meio facinho, Pedro. Já me tens no coração. Obrigado, meu amigo. Mari, contigo. Pedro, você quer dar uma palavrinha final para nós, um recadinho final? Claro. Desde já agradecer muito o convite e agradecer o convite para a Live 2, que já está desde já aceite, está bem? Depois, deixar uma palavra de incentivo à vossa iniciativa. O facto de vocês conseguirem unir as vossas experiências entre Toledo e Ponta Grossa, passando aí por Cascavel no meio. Já agora, quando eu ouço Cascavel, lembro-me sempre, eu quando era criança ligava muito a futebol, agora já não tanto, mas havia um avançado do Sporting chamado Paulinho Cascavel, e o nome dele vinha precisamente porque ele tinha nascido em Cascavel. Portanto, quando vocês falam disto, vem esta ideia à minha cabeça. Mas queria-vos deixar precisamente este incentivo. É muito importante vocês poderem unir experiências e, sobretudo, não se isolarem apenas num determinado trabalho, num determinado sejusque. Poderem partilhar experiências entre vocês é fundamental. E vocês, no papel de coordenação dos mesmos, têm que dar esse exemplo. Portanto, os meus parabéns por estas iniciativas e poderem estender esta mesma união entre as duas cidades, poderem estender e abrir ao Brasil, a Portugal e a outros pontos do mundo que vos estão a escutar. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa. Tá? E também agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes no nosso encontro. Um forte abraço e estejam sempre à vontade para perguntar coisas, porque é através das vossas perguntas que nós conseguimos evoluir como mediadores. Muito agradecida, Pedro. Eu não tenho palavras. Primeiro, agradecer pelo incentivo, agradecer por acreditar no nosso convite, né, Rodrigo? E a nossa intenção é essa, é de unir forças, é de trocar experiências, e poder contar com você hoje aqui foi enriquecedor, nos motiva a querer mais, nos motiva a nos lembrar da nossa humanidade, e dessa conexão que a gente pode fazer com as pessoas de maneiras diferentes. Então, eu agradeço enormemente o convite. Já convido o pessoal para a nossa próxima live, que vai ser dia 23, Rodrigo, é isso? Quarta-feira? Dia 23, quarta-feira, às 17 horas. E vamos trazer mais um Sejusque para conversar com a gente, que é o Sejusque de Curitiba, do Marcel, nosso grande amigo, nosso colega de trabalho. E convido para que todo mundo também acompanhe, porque aí nós vamos falar um pouco de mediação no cível, né? Então, nós temos essa abertura, temos tantas possibilidades, é sobre isso que nós vamos falar. Então, muito, muito, muito obrigada, Rodrigo, obrigada, Francisco, obrigada pela sua participação especial na nossa live. Pedro, eu agradeço, eu sei que está super tarde, aí você já deveria estar dormindo, mas foi maravilhoso. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado.